Glória a Deus. Vamos orar pelas nossas crianças? Amém? Hoje tem umas crianças aí bonitas. Cuidado. Vem cá, tia, traz esses meninos aí. A Sofia. Vem o Gui aí, traz esses meninos aí. Vem cá, Davi. Cá, Davi. Dormindo aí, queridão? Tá contundido? Jogou futebol? Senta aí, senta aí, senta aí. Pode sentar ele aí. Vamos orar por você, tá, Davi? O Senhor te sarar a sua perninha, viu? Amém? Querido, estenda sua mão para cá. Nós queremos aqui apresentar os nossos filhos. Pai, nós te louvamos. Pai, bendizemos o teu nome. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, por cada vida. Senhor, por cada uma dos nossos filhos aqui representados. Pai, seja aqui a tua mão, seja aqui a tua graça. Pai, seja aqui o teu favor. Pai, cuida deles, guarda o coração deles. Pai, nós pedimos também, ó Deus, que o Senhor venha aqui trazer cura. Senhor, cura o Davi, abençoa o Davi, a sua perna. Pai, tira toda a dor. Pai, tira tudo, Pai, que não é teu na vida do teu filho. Pai, que ele seja curado. Pai, que ele seja restaurado. Pai, que ele tenha a experiência, Deus, de ser curado, tocado pelo Senhor. Pai, que ele possa, Deus, ver, ó Deus, o agir e a tua graça. Pai, que cada um dos nossos filhos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Podem ir lá com a mamãe. Vai lá, Deus abençoe. Ajuda aí, mamãe. Eita glória. Glória a Deus. Amém, queridos? Queridos, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Mas eu não quero ser juiz aqui na vida de ninguém. Eu só quero ministrar a palavra. Amém? Louvado seja Deus, nós temos aqui pessoas que vieram restauradas aí de dengue, uma família quase inteira. Também tivemos aí, né, a Cleonice, né? Eu acho que mais algumas pessoas aí. Amém, queridos? Queridos, Juízes 6. Juízes 6, versos 7 ao 10. Juízes 6, versos 7 a 10. Diz assim: quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pelo teu nome, pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, pedimos que somente o teu Espírito Santo seja livre, tenha liberdade de agir e de ministrar, Pai, sobre esse lugar. Pai, que o Senhor venha, Deus, tirar todo o sofisma humano, toda a condição espiritual que não vem do Senhor. Pai, que somente a tua palavra, que é capaz, Deus, de entrar, de partir, de separar juntas, medulas, entendimento. Pai, que somente a tua palavra venha produzir aqui transformação pelo teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Pode se sentar, queridos.
Queridos, eu quero trabalhar um texto do Antigo Testamento. É um texto muito rico. Eu quero falar um pouco de Gideão, um dos juízes que o Senhor levantou. E nós temos muita coisa para aprender com Gideão nos dias de hoje. A igreja precisa despertar para algumas coisas para os dias de hoje. E eu queria que você estivesse bem atento. Queridos, nós temos um contexto, e a história do povo de Deus, ela é muito repetitiva. E quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente vê isso muito nítido. O povo de Israel gozava de um momento de bênção de Deus. Quando viviam as bênçãos, esqueciam de Deus, caíam em pecado. Aí Deus levantava alguém, um juiz, um profeta, alguma condição, e esse povo retornava para o caminho do Senhor, viviam experiências, começava a viver na presença do Senhor, compensa que não, pecado de novo. Eu tentei aqui te mostrar um gráfico de sucesso em sucesso, sucesso em sucesso, e assim a vida, né, o retrato dessas pessoas que estavam aqui caminhando com Deus em relação ao povo de Israel. Mas isso aqui diz muito para mim e para você. Queridos, o nosso gráfico de vida espiritual em Jesus se dá dessa forma: a gente caminha e a gente continua subindo, subindo, subindo. O gráfico, ele tem uma parábola de evolução. À medida que nós aproximamos do Senhor, nós vamos conhecendo mais dele e vivendo algo maior nele. E a gente precisa tomar muito cuidado. A história de Gideão, ela acontece numa hora que o povo estava sendo julgado. Vá comigo, não fecha a sua Bíblia, aí em Juízes 6 ainda, versículo 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. O povo gozava de bênção, esqueceu do Senhor, né? Fizeram o que era mal, e o que o Senhor fez? Levantou uma nação, os midianitas, para agir na vida do povo de Israel. Verso 2: os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam-se em Israel, destruindo os produtos da terra e até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento. Queridos, aqui nós temos uma condição para Israel, que ela diz muito aos dias de hoje. Toda vez que o povo de Israel plantava, porque plantar é uma festa, semear é uma coisa muito boa, ter a terra, ter a semente para plantar, poder trabalhar para que venha dar o fruto, é uma coisa muito boa. Mas há algo muito ruim, e há algo que paralisa a nossa vida, quando almejamos colher, nos roubam a nossa colheita, roubam o fruto da nossa terra. E muitas coisas da nossa vida, na nossa família, quando almejamos que os nossos filhos honrem os pais, as mães,
façam a diferença, e tantas coisas acontecem, ministeriais, familiares, em relação a seus trabalhos seculares. O inimigo vem e rouba a alegria do resultado da colheita. Estão caminhando comigo, queridos? Os filhos de Israel estavam vivendo assim e começavam a viver de forma não natural mais nas suas casas. Eles fugiam para as montanhas, faziam cavernas, ficavam escondidos para tentar viver, ou na realidade eles estavam sobrevivendo, criando uma forma alternativa de vida. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem para a igreja, Deus não tem para mim e para você uma forma alternativa de vida. Deus tem para nós o melhor. Quando Deus cria o homem, Deus coloca o homem no jardim do Éden, lugar que tinha tudo o que esse homem precisava. Esse homem derrapa na curva, esse homem faz o que não era para fazer, e esse homem é tirado do jardim. E aí Deus prepara uma terra especial, terra de Canaã, algo a ser conquistado. Toda vez que você abre mão daquilo que Deus quer fazer na sua vida, você vai ter que se posicionar, você vai ter que entrar na presença do Senhor para alcançar algo diferente. Quando nós abrimos mão do favor do Senhor, queridos, a minha Bíblia fala que as bênçãos do Senhor hão de nos seguir. Quando nós abrimos mão da bênção do Senhor, aí você começa a ter que correr atrás do favor do Senhor. Aí você tem que pagar um preço. Aí você vai viver algo que não era o projeto de Deus. Você vai criar caminhos. Você vai criar condições para encontrar a sua vida. Ainda continuando no verso 4, acampavam em Israel, destruindo o produto da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumento, pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhoto. Eram tantos que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel viviam uma experiência com o Senhor, viviam melhor com o Senhor, desviaram do caminho do Senhor, pararam de ouvir a voz do Senhor, e aí começaram a ser subjugados. E a hora que esse povo começa a sofrer, lembram de Deus. Queridos, a nossa vida ela é muito engraçada, e a igreja de hoje vive muito assim. As pessoas vivem muito assim. A gente poderia experimentar algo sobrenatural com Deus, mas parece que a gente gosta de voltar para o final da fila. Sabe quando você vai no supermercado, você pega algo que deveria ter sido pesado, e aí você está lá na fila do caixa, quando chega a sua vez, o senhor não pesou. Aí você tem que ir lá, voltar, pesar, voltar, pegar a fila de novo. A vida espiritual de muita gente é assim. Estão negligenciando o melhor de Deus. Deveriam estar à frente, chegando à sua hora de viver algo melhor em Deus. Então os filhos de Israel clamaram. Queridos, quando o povo clama, isso chama unidade. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu lhe faço presente, eu me faço presente. É ou não? O povo clamou. Gideão não clamou. Gideão não estava clamando. Verso 7, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse:
assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Ponto. Esse texto aqui, o Senhor está trazendo a igreja lá no Êxodo, lá quando o povo estava sendo escravizado no Egito. Queridos, e nós precisamos voltar a esse lugar da escravidão. Por mais que os dias de hoje estejam tão distantes, muitas pessoas hoje vivem escravizadas pelo mundo, pela religião, pela igreja, porque não conhecem, não bebem de um relacionamento com Deus, são apenas religiosos. Eu tirei vocês do Egito e da casa da servidão. Queridos, nós éramos escravos, nossos pais anteriores estavam sendo mantidos escravizados. A escravidão não é para nós. Queridos, o escravo trabalha sem saber por que trabalha, para que faz. Ele só é obrigado a fazer. Nós somos chamados a sermos servos de Deus e nós sabemos quem é o nosso Senhor, nós sabemos qual é o objetivo do nosso Senhor, nós sabemos que servimos a um Senhor que é Deus. Então não é escravidão e a servidão, ficar preso ao mundo. O Egito tipifica, significa esse mundo. Então os filhos de Deus não são para ser escravos das redes sociais, dos programas e de tantas coisas que habitam nesse mundo, de drogas. Filho de Deus não está para isso. Queridos, nós não fomos chamados a viver as coisas desse mundo. Nós somos livres. Verso 9: eu os livrei das mãos dos egípcios, daqueles que lhes dominavam. O que o texto quer dizer? De todos os opressores. Eu expulsei e dei a vocês a terra deles. Além de eu te tirar de lá, eu ainda fiz algo para vocês. Queridos, nós precisamos saber quem nós éramos sem Deus, sem entendimento, sem esperança, e sabermos para onde nós estamos indo. Você precisa saber que há um Deus que sempre agiu na história da igreja. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Ou seja, Gideão não estava ali naquele mesmo contexto. Eu não estou falando que Gideão está certo ou errado, e eu quero aqui na graça do Espírito Santo trabalhar muito bem isso aqui com você. Gideão também tipifica um tipo de pessoa que está tão ativo, preocupando em salvar a colheita, que não percebe o que está acontecendo com o povo, não está vendo o que Deus está fazendo no seu meio. Gideão está trabalhando, está tudo certo. Gideão está escondido, Gideão é um dos que está retirado, e ele colheu e ele está malhando o trigo no lagar. O que é isso? Aonde se pisa a uva para fazer o vinho, Gideão estava lá batendo o trigo para separar, para preparar o trigo. Queridos, muitas das vezes nós estamos fazendo algo da forma errada, no lugar errado. A gente tem até ideia boa, a gente tem até assim, não, eu tenho certeza, eu preciso fazer isso. Mas a gente precisa pensar, até quando a gente vai malhar trigo no lagar? Queridos, tem muita gente que deveria estar malhando trigo,
e não está malhando trigo. Tem muita gente que deveria estar plantando e não está plantando. Se não plantou, também não vai colher. É muito interessante ver, Gideão estava ocupado fazendo algo que é certo. Mas eu posso pensar, quantas vezes nós estamos na igreja, mas a cabeça não está na igreja. Você está pensando outras coisas. Eu ministrei uma palavra aqui no culto da virada, e eu falei da academia espiritual. Uma mensagem muito forte. Queridos, eu estou sempre analisando situações, pessoas, eu estou sempre muito atento a tudo que o Espírito Santo tem conduzido. E eu estava vendo ali algumas pessoas na academia. Tem umas pessoas que elas estão na academia, mas elas não creem que vão conseguir alcançar o resultado de ver o seu físico, o seu corpo ser transformado. É algo como assim, o médico mandou, eu tenho que fazer academia. Então ela está ali obedecendo o médico falou, eu tenho que fazer academia. Então ela não tem uma condição mínima intelectual de medir o seu progresso, de entender que não é o médico, é a vida dela, é o cuidado da vida dela, e que se ela entender a mensagem do médico, vai transformar a vida dela. Mas ela está ali na academia, está tudo certo, ela está fazendo certo. Mas muitas das vezes nós estamos fazendo uma coisa, mas sem entender a causa maior. Tem muita gente que vai na igreja, está na igreja, faz as coisas da igreja, mas não crê, não recebe, não experimenta, não encontra algo maior de uma vida espiritual, porque vive uma condição, seja religiosa, seja meramente uma resposta à sociedade, porque na segunda-feira, quando eu estiver no trabalho, alguém vai me perguntar, e aí o final de semana? Foi tudo bom, eu fui na igreja. Parece que é uma opção, e parece que nós não sabemos aonde nós estamos indo e o que nós estamos fazendo. Querido, se for para eu ir na academia e não ter a certeza que eu posso alcançar aquilo que eu quero, eu paro de ir. Se eu vier na igreja e eu não tiver convicção que a palavra ela é cortante, que ela é profunda, que ela entra na minha vida e que ela transforma a minha vida, eu vou para o shopping. Queridos, nós precisamos estar muito bem, saber o que nós estamos fazendo. Com certeza, queridos, em respeito ao texto, Gideão sabia porque malhava o trigo no lagar. Eu não creio que no coração dele ele estava feliz com isso, mas era uma condição. Mas a gente precisa pensar como igreja, como vida espiritual. Queridos, o que nós estamos fazendo? O que nós almejamos encontrar em Deus? Porque se a expectativa das pessoas estiverem na estrutura da igreja, a igreja é legal, tem jovem, tem biblioteca, tem ministério de homens, mulheres, tem um trabalho fantástico da Universidade da Família. Se esse for o objetivo, nós já estamos falidos, porque isso não sustenta nada. A sua experiência com Deus, a sua intimidade com Deus, é você entender, é você viver, é você acreditar na palavra. Eu não mudo ninguém, daqui a pouco você vai embora, você vai ter mais uma segunda-feira, mais uma semana de luta e adversidade, e quem vai estar com você é o Espírito Santo. Eu não sou onipresente, onisciente, eu não vou dar conta de todas as vidas, e eu não almejo ser Deus,
eu sou apenas um servo. Homem nenhum é super-herói. E eu e você somos chamados essa noite a saber aquilo que nós estamos fazendo. Gideão estava ali malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas, para não ser roubado. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Ai, eu gosto da frase. Queridos, eu fico triste quando eu chego perto de uma pessoa e ela é deprimida. Ela por si só já carrega a própria derrota. Ela por si só já é frustrada. Ela por si só já é ferida. Por si só ela é vazia. Você elogia a pessoa, não, só não. Porque deixa eu te falar uma coisa para você. Eu tento enxergar o que Deus vê. Eu trabalho para ver o que Deus está vendo. Quando Deus vê um servo dele, Ele não chama de covarde. Ô fracote, por que você está aí escondido, malhando trigo no lagar? Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele tem palavras de valorização, de crescimento, de mudança, de transformação. Então Deus chega ali, né? O Senhor está com você, homem valente. E eu gosto da intimidade de Gideão com Deus. Eu quero muito trabalhar isso aqui principalmente. A gente precisa saber falar com Deus, queridos. Você precisa saber falar com Deus. Gideão fala: ah, meu Senhor, verso 13, acompanha aí. Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Ou seja, os midianitas nos oprimirem. E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? De qual que ele está falando? De ter sido libertado do Egito, da escravidão. Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do midianita. Essa voz aqui de Gideão, ela ecoa em muitas famílias. Ah, acho que Deus não me ama. Deus abençoa a família do João, da Maria, do Pedro, mas a minha não. Ó, vida miserável eu tenho. Eu sou o pior da minha casa. E isso parece ser uma verdade em muitas vidas. Se alguém vai crescer espiritualmente, se alguém vai ter uma vida espiritual diferenciada, isso é para a casa dos outros, não para a minha. E isso é muito triste, queridos. O discurso aqui de Gideão, ele é verdadeiro. Mas a gente precisa pensar isso. Como Deus te vê e como nós agimos. Verso 14, então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, olha que resposta: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da casa de meu pai. Ô profeta, você deve estar errado. O juiz, você deve estar errado. O anjo do Senhor, você vai estar errado. De Betim eu sou o mais pobre. A minha família é a mais miserável. E eu sou o pior da minha casa. Eu sou o mais não expressível. Mas como que Deus vê? Como que Deus viu Gideão? Ei, homem valente. Queridos, toda vez que o inimigo chega para você, a gente sabe identificar muito bem de quem é a voz. Quem te chama pelo nome é Deus. Quem te chama pelas suas características é Deus.
Quem te chama pelo seu pecado é o diabo. Estão entendendo, irmãos? Quem te chama pelo seu pecado é o diabo. Deus te chama pelo seu nome. Deus chama você como homem valente. Nós precisamos saber falar com Deus, externar as nossas mazelas. Isso é natural, isso é muito saudável. Mas nós precisamos, com muito entendimento e sabedoria, saber de quem é a voz, quem fala, quem ministra na minha vida, quem fala comigo. Queridos, vá comigo no verso, voltando aí, no final do verso 10. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Mas não destes ouvido à minha voz. Obrigado, Kaique, dormindo aqui. O que o texto está falando? Deus está falando, vocês estão sofrendo porque simplesmente não deram ouvido à minha voz. Lembra aquele povo que caminhava bem? Parou de ouvir a voz do Senhor. Então caiu em juízo. Vive as consequências de não mais ouvir a voz de Deus. Isso aqui quem está dizendo foi o próprio Senhor. Olha lá no verso 8. O Senhor lhes enviou um profeta que lhe diz, assim diz o Senhor. E nessa fala, assim diz o Senhor, mas vocês não deram ouvidos. Olha o discurso de Gideão com aquilo que o Senhor já havia falado. Gideão não estava no mesmo plano dessas pessoas que clamaram. Havia ali, o Senhor havia clamado, as pessoas haviam clamado ao Senhor, mas Gideão estava focado naquilo que ele estava fazendo. E na nossa família é muito assim, presta muita atenção. Tem muita gente pedindo muita coisa na nossa casa, tem muita coisa acontecendo na nossa casa, mas nem todos estão focados e trabalhando na mesma direção. Estão ouvindo, queridos? Tem muita gente dentro de casa, fazendo muita coisa. Uns estão fazendo, outros só estão clamando. E eu não estou falando que está certo ou que está errado. A gente precisa trazer unidade nisso. A gente precisa trazer intimidade nisso. Gideão faz um discurso com Deus, mas Deus já tinha falado ao povo, olha, vocês estão passando isso porque vocês não estão me ouvindo. Gideão não ouviu essa frase, mas você que essa noite está ouvindo, que toda vez que você não ouve a Deus, você vai cair. E eu não sou profeta do caos. Toda vez que as pessoas não experimentam do relacionamento com Deus, não consegue prevalecer, queridos. Queridos, quando você ouve a voz de Deus, você tem êxito. Aleluias, louvado seja, eu vou repetir. Quando você ouve a voz do Senhor, você alcança favor. Quer dizer, aquele povo estava sendo julgado, a nação inteira estava sendo julgado, por quê? Porque não ouvia a Deus. A sua casa perece porque você não ouve a Deus. Você é refém de ouvir homens maus. Você não tem intimidade com Deus, você não prepara o seu coração para você ouvir a Deus, você não se aproxima da palavra. Pessoas que gostam de ser manipuladas, porque eu tenho para quem justificar. É muito fácil eu viver uma vida cômoda. Minha vida espiritual é mais ou menos, sabe? O pastor lá da minha igreja, ele é meio fraquinho. Os cultos lá é mais ou menos, louvor, dá uma, sabe? É muito fácil a gente justificar a nossa vida, queridos. Você foi chamado a ter uma experiência com Deus e não ser um religioso. Jesus não morreu numa cruz
para você viver uma vida esquisita, para você viver fiado em buracos nessa vida, em montanhas e escondendo. Jesus morreu numa cruz para que nós fôssemos filhos dele, filhos de Deus. E é preciso entender isso, queridos. Não é para viver uma vida mediana. Nós precisamos ter alegria no plantio, alegria em ter a terra, alegria em ter a semente e alegria na colheita. E as pessoas não vão roubar a sua colheita. Muito fraco. As pessoas não vão roubar as suas colheitas. Tem hora que parece a igreja como aquele povo na academia. Ah, não, eu vou fazer exercício aqui, mas não vou ganhar massa muscular, não vou melhorar a minha saúde, não. Irmãos, recebe a palavra do Senhor, irmãos. Gideão não ouviu essa condição, mas vocês não deram ouvido. Ele não estava no mesmo plano. Ele estava focado fazendo. Queridos, nós precisamos de pessoas focadas fazendo. Porque Deus vai atrás dessas pessoas que têm compromisso com o que estão fazendo. Deus não levantou aqueles que clamaram, você está entendendo? Deus não levantou os que clamaram. Deus levantou quem está fazendo. Deus não trabalha com preguiçosos. Deus não trabalha com murmuradores. Deus trabalha com quem faz. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus. A palavra buscar, ela traz uma ação ou não? Buscar é ficar inerte. Buscar é uma ação, eu tenho que ir em direção de algo. Então, aquele que trabalha, aquele que se move, o evangelho se dá em movimento. A própria oração, a palavra se divide em duas, orar e ação. Oração, são duas palavras. Eu me movo naquilo que eu falo. A partir de agora, na minha casa, tudo se faz diferente, porque o nosso Deus habita aqui. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre os seus filhos, sobre o seu marido e sua esposa. O Senhor há de nos guardar. O Senhor é conosco, ninguém vai roubar a nossa colheita, ninguém vai roubar a nossa alegria. Queridos, a gente precisa não perder a nossa origem. Eu sei que eu sou da família mais pobre, eu sei que eu sou das mais coitadinhas, mas o meu Deus é sobrenatural, meu Deus é poderoso. A minha Bíblia fala assim, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, acima de tudo aquilo que nós pensamos, ou que nós achamos. Quando o povo clama, Deus levanta pessoas. Quando há unidade, Deus levanta pessoas. Isso vale na sua casa. Quando nós estamos unidos, Senhor, levanta meu marido, Senhor, levanta minha esposa, as coisas acontecem. Deus tem falado com a igreja, mas há pessoas, Gideões, que não ouviram ou não viram que Deus está sentado, aguardando para falar com você. Olha esse texto, querido. Então o anjo do Senhor apareceu, não, está antes daqui, peraí, verso 8. E o Senhor lhe enviou um profeta, e assim diz o Senhor, não, agora eu estou, 13. Gideão respondeu,
Quem veio aí sentado aí, ajuda aí, gente. Quem está no texto aí? Aqui, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Queridos, deixa eu falar com vocês. Parece que a nossa vida espiritual é um flash. Deus tem prazer de habitar em nós. O anjo chega e assentou-se, ou sentou-se. As coisas não são assim, atropeladas. Porque Deus tem prazer de falar. Deus tem prazer de falar com cada um de nós. Muito fraco, irmãos. Irmão, Deus nunca falou com você? Ele fala comigo e com a Miriam só? Irmãos, a gente precisa prestar atenção. Eu estou dizendo aqui para vocês que o anjo do Senhor veio e parou ali de forma que Gideão pudesse perceber o que estava acontecendo. As coisas que não são de Deus, elas são atropeladas. O ladrão, ele entra pela janela de qualquer forma e rouba e destrói. As coisas do Senhor são de relacionamento. E a nossa vida é chamada a uma intimidade. A gente chega, a gente tem tempo, a gente olha no olho do outro, a gente vê o outro, a gente conversa com o outro, a gente não tem dúvida do que Deus está fazendo, para onde Deus está apontando, o que é para nós irmos. Então o anjo do Senhor veio e parou. Ficou ali. Gideão, ei, estou aqui. Queridos, esse anjo aí na sua Bíblia está escrito com A maiúsculo ou A minúsculo? Se for A minúsculo, você vai ler lá naquela lixeira e já joga a sua Bíblia fora. A maiúsculo ou A minúsculo? Se for daquele digital, a gente deleta ela. Então o anjo do Senhor veio e se assentou. Pode deletar essa versão aí. Dá um delete aí. Por quê, queridos? O que tem a ver? É erro de português? Não, não. A maiúsculo significa teofania. É Deus se revelando. Não era um anjo. É o próprio Senhor. Estão entendendo, irmãos? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Queridos, Deus tem parado, Deus tem estado com você na sua casa, Deus quer falar com você, mas tem muita gente que não está percebendo. Deus quer te mover em algo sobrenatural, e você às vezes tem discurso de Gideão: eu sou pobre, cego e nu, o menor da minha casa, eu sou ninguém. Tá tudo bem a gente ser ninguém, mas eu não posso perder quem é que está diante de mim, quem é que me governa. Verso 16, mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui. Porque olha que coisa gostosa, Senhor. O Senhor veio, o Senhor está falando comigo, eu estou vendo algo sobrenatural, eu comecei a andar no sobrenatural, tem coisa que o Senhor está se revelando, mas eu ainda tenho algumas dúvidas, eu preciso tanto que o Senhor fala comigo. Senhor, ó, tinha uma cadeira aqui atrás. Senhor, fica aqui quietinho aqui, não sai daqui não, que eu vou ali preparar uma oferta,
está no texto, e eu vou trazer para o Senhor. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui, verso 18, até que eu volte, traga a minha oferta e coloque diante do Senhor. E ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Irmãos, qual a dificuldade que a gente tem para relacionar com Deus? Você acha que Deus não quer parar e estar com você? Querido, Jesus morreu numa cruz para você ser filho. Eu convido você a assistir a mensagem de quinta-feira. Vai lá, assiste. Como Deus é bom, queridos. A riqueza do amor do Senhor para conosco. Verso 19, então Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, e fez pães sem fermento. Quanto tempo demora para matar um cabrito e preparar um cabrito? Fala aí. Quanto tempo? Quem conhece matar porco? Quanto tempo vai? Um dia inteiro? Vai um dia inteiro, não vai? Vai um dia inteiro, filho. Fora a mosquitada. Você fica ali picando ali, aqueles monte de coisa ali, mosquito posando, tocando mosquito. Deus me livre. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Irmãos, tudo que a gente faz para Deus é com fartura e com abundância, irmãos. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo, anjo com A maiúsculo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento, coloque-os sobre a rocha, depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Querido, se fosse um anjo, ele não poderia receber oferta. Estão entendendo? Era o próprio Deus. Você precisa parar e entender esse lugar que Deus tem prazer de sentar com você, de estar com você, de falar com você. Queridos, Deus não tem preferência comigo, com um, com outro. Existem relacionamentos diferentes ainda. Algo que você não experimentou. Algo que você precisa alcançar. Depende de cada um de nós. Depende do quanto você busca. Depende do quanto você crê. Depende de que forma que você lê. Faz favor, pega a cadeira e põe para mim. Queridos, presta atenção. O Senhor ali recebeu aquela oferta. Quando a igreja clamou, o Senhor levantou pessoas. Quando você entender e quando você clamar, o Senhor vai fazer na sua casa. Quando você clamar como igreja, Deus vai fazer no nosso meio. Queridos, nós precisamos experimentar isso. Deus quer enviar pessoas. Quando nós oramos e clamamos, Deus levanta pessoas. Deus precisa levantar os nossos filhos. Deus precisa levantar no nosso meio profetas. Deus precisa levantar no nosso meio mestres. Deus precisa levantar no nosso meio adoradores. Homens e mulheres de Deus tementes à palavra. E eu e você precisamos clamar,
porque se não houver a voz de Deus, nós vamos derrapar. Tudo que acontece de sobrenatural na nossa vida é porque nós ouvimos a voz do Senhor. Verso 16. Quero voltar lá e ser. Verso 16. Mas o Senhor disse: já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Quando o Senhor está do seu lado, você tem derrotas? Sim ou não? A sua vida hoje é um sucesso ou um insucesso? Deixa eu te falar uma coisa que eu falei domingo. Deus não está do meu lado. Deus habita em mim. Você tem noção a diferença disso que eu estou te falando aqui? Antigo Testamento, quando Deus está ao meu lado, eu alcanço êxito, eu tenho vitória. E se Deus habita em mim? Você tem noção o que é isso, querido? Lembra que eu falei daquela mesa lá no céu, na eternidade? Queridos, do verso 17 do capítulo 6 até o capítulo 8, a gente vai ver guerra. A gente vai ver uma preparação para a guerra e eu não quero ser cansativo. A experiência de Gideão é muito gostosa. Primeiro, um próprio Deus que vem e senta para falar com ele. Um Deus que espera ele fazer as coisas. Eu fico imaginando Deus ali, vendo, esperando ali. Gideão corta ali o bicho, mata o bicho, sangra o bicho, pica o bicho, cozinha o bicho, prepara tudo. E o Senhor ali esperando tudo. Aí depois passa isso. E o anjo esteve ali e comeu e o fogo desceu. E o relacionamento ali é muito gostoso, há uma intimidade muito gostosa ali. Eu preciso ler, o tempo ainda é favorável. Então, Deus levantou Gideão para quê? Libertar o seu povo dos midianitas. Deus precisa levantar pessoas aqui para livrar-nos dos midianitas de hoje. Vou parafrasear aqui. Midianitas. Mídia. O que é mídia? Rede social. Nós precisamos ser libertos dessas mídias, irmãos. YouTube, Facebook, estragando, né, essas porcarias tudo. Deus precisa nos livrar dos midianitas. Isso é lixo, irmãos. Faz parte da nossa vida, a gente precisa ter muito cuidado. Então Deus precisa levantar no nosso meio pessoas que liberte o seu povo. Eu creio que essa noite Deus está levantando essas pessoas aqui. Pessoas que queiram viver um relacionamento maior com Deus. Ouvir a Deus. Ouvir o pastor é legal, irmãos, mas ouvir a Deus é muito melhor. Irmãos, e é tão gostoso ver a caminhada de Gideão, que Deus fala com ele: ô querido, eu estou com você, fica tranquilo que eu vou te dar vitória. Verso 16. Mas Gideão é incrédulo, igual nós mesmos. Gideão é incrédulo. Deixa eu me localizar aqui, porque eu não ia falar isso, mas eu vou. Então Deus preparou ali Gideão, né, para poder ir para a guerra, e ali chamou ele, né, e ele: Senhor, vão lá comigo no versos 36, Juízes 6, 36, ajuda o povo que não tem Bíblia aí, Kaique. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo, de novo, não é mesmo? Digo, se realmente queres livrar Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei
que irás livrar Israel por meio de mim, como dissestes. O que ele está falando? Senhor, olha o relacionamento. Senhor, se o Senhor quer me usar mesmo, vamos fazer o seguinte, eu vou botar uma lã lá no gramado, lá no terreiro. Quando for amanhã cedo, eu vou pedir que o Senhor me mostre, né? Aqui na primeira parte, para mim não falar bobagem, né? Eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, ou seja, como é que a noite tem sereno, orvalho, sereno. Então, se só a lã estiver molhada, eu creio que o Senhor falou comigo. Eu quero a grama toda seca. Entendeu, Senhor? Tá bom. Amanheceu, o que aconteceu? Só a lã estava molhada, tudo seco. Mas ele é incrédulo, continua o texto. E assim aconteceu no outro dia. Então Gideão se levantou de madrugada, apertou a lã do orvalho que havia nela, e espremeu numa taça e encheu de água, ou seja, tudo seco, pegou a lã, apertou ela, e ela encheu um copo de água. Tem mais dúvida, irmão? Precisava de outro aviso? Verso 39. Então Gideão se dirigiu a Deus, mais uma vez dizendo, não se acenda contra mim a tua ira. Se eu falar somente mais esta vez, peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca. Senhor, eu vou botar a lã lá de novo, mas só ela vai estar seca e tudo molhado em volta. O senhor topa, Senhor? O senhor fala comigo? Que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. Verso 40. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Irmãos, Deus fala com a gente ou não? Você acha que Deus é impaciente? Ô Gideão, plantar batata? Pedir a paciência com você? Não, queridos. Deus trabalha na proporção de cada um de nós. À medida que a nossa fé vai crescendo, nós relacionamos com Deus diferente. À medida que nós conhecemos de Deus, Deus se mostra para a gente com mais intensidade. É como uma criança. Você não dá feijoada para uma criança, você só dá peito, só o leite materno. À medida que ela cresce, você vai trazendo outro alimento, porque se faz necessário. Essa é a mesma verdade espiritual. Quando o Senhor sabe que nós damos conta de mais alimento, Ele prepara. Queridos, é nas nossas guerras, é nas nossas lutas que o Senhor vai se revelar. A maioria das pessoas murmuram e reclama quando as coisas não estão boas, mas é onde Deus quer parar você para Ele se revelar e sentar com você. Deus vai falar assim, Joana, observa como é que eu vou te dar o livramento, como é que eu vou te abençoar, está tudo esquisito aí, mas fica tranquila que eu vou agir. É assim que Deus age, queridos. Queridos, eu fico imaginando esse relacionamento de Gideão, e está aqui há quantos 1000 anos para a gente ler e entender que a gente pode buscar um relacionamento, uma intimidade com Deus diferente. Então aí você vai ver, Gideão vence os midianitas. Quem já viu falar no filme Os 300? Da onde que veio aquele filme? Os 300 de Gideões. Gideão, né? É pura... O povo não tem nada para inventar, irmãos, eles vão na Bíblia e copiam. Só faz uma roupagem diferente. Queridos, o Senhor levanta ali pessoas e Deus vai tratar, e eu não vou entrar, que isso aqui já é outra mensagem maravilhosa, e Deus usa 300 pessoas para lutar contra um exército inteiro. O que isso fala alto? Deus não trabalha com capacidade, Deus não trabalha com número, Deus não trabalha com estrutura,
Deus levanta pessoas e usa pessoas. E Ele quer levantar pessoas aqui essa noite. Eu caminho para encerrar. Juízes 8, 23. Quero pular aí, tem muito conteúdo. A história de Gideão é linda. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Se você chegar em casa e ler essa mensagem toda de Gideão, que é Gideão 6, 7 e 8, você não tem noção quanto que o Espírito Santo vai ministrar mais na sua vida ainda essa noite. Nem um amém, irmão? Amém. Que é isso? Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. Irmãos, esse texto aqui, ele grita para mim, e ele nos chama a uma responsabilidade. O Senhor levantou Gideão, e Gideão se tornou um herói de guerra. Estão caminhando comigo? Eu não li todo o texto, porque nós vamos sair daqui meia-noite. Então o Senhor levantou Gideão, e Gideão se tornou o herói de guerra. Quando você escuta a voz do Senhor, e você obedece ao Senhor, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Se você não ouve a voz de Deus, você nunca vai obedecer a Deus. Então, Gideão se tornou herói de guerra. E as pessoas gostam de arrumar alguém para mandar nelas. Alguém para ser culpado das suas insucessos. Ah, porque a culpa é do meu marido, porque a culpa é da minha esposa, o problema meu é meu filho. Não, querido, chega. O seu problema da sua vida com Deus é que você não ora, você não busca, você não lê, você não tem intimidade com Deus, você não fala com Deus, você não se aproxima de Deus, você cria desculpa para você. Então aqui nesse texto que Gideão está falando assim, olha, peraí, presta atenção, eu e meus filhos não vão ser chefe de ninguém, nós aqui não vamos dominar ninguém, nós não somos uma seita religiosa, eu quero que vocês sejam dominados pelo Senhor, eu quero que vocês aprendam a ouvir ao Senhor, se vocês seguirem a Deus, está tudo bem, porque quando caminhamos com Deus alcançamos êxito. E Gideão tem uma palavra aqui linda, porém Gideão lhe disse, não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês, o Senhor, Deus, dominará sobre vocês. Queridos, você precisa entender o governo de Deus, o agir de Deus, o seu relacionamento com Deus. Vocês entenderam o gráfico do sucesso em sucesso? Deus livrou o povo de Israel dos midianitas? Livrou. Conclui a história. Eu vou lá, vou te dar um spoiler do final da mensagem. Verso 33, Kaique. Juízes 8, 33. Depois que Gideão, e sucedeu-se que, como Gideão faleceu, passou-se o tempo, né? Todo mundo morre, ninguém fica para semente. Os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Balaíns e puseram a Baal-Berite por Deus. Deus com D minúsculo, por quê? Porque não é o nosso Deus. São deuses pagãos. Toda vez que você vê na Bíblia Deus com D minúsculo, não é Deus, são deuses pagãos. Ok? Verso 34. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. 35. Nem usaram de beneficência com a casa de Jeroboão, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele havia feito a Israel. Ô Gideão, governa sobre a gente. Eles nem honraram a Deus e nem Gideão. É tal como a gente vem no culto, ouve uma palavra poderosa e sai daqui, a minha vida continua do mesmo jeito. O pastor perdeu o tempo dele de ficar ensinando, pregando, então nem para Deus teve mudança e nem para a igreja.
As pessoas esquecem muito rápido, muito rápido. Lembra que eu falei que você precisa chegar em casa e ler esse texto de novo, que o Espírito Santo quer ministrar mais na sua casa, na sua família, na sua vida, na nossa igreja. Porque a gente vive ritos religiosos. Eu fui na igreja, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós não fomos chamados a ser frequentador de igreja. Nós fomos chamados a ser filho de Deus. Mas todo filho de Deus tem prazer de ir na casa do Pai. A gente precisa pensar isso, queridos. A gente precisa pensar o que nós vamos fazer com o que nós ouvimos aqui essa noite. A decisão é sua, somente sua. E eu não quero aqui ter domínio de ninguém. Eu não dou conta de dominar a vida de ninguém. Amanhã você vai estar diante de você, Instagram, Facebook, um monte de coisa, pecado, mas vai estar a palavra no criado da sua cama. Você decide do que você vai alimentar. Agora, se você quiser ser como aquela pessoa que vai à academia porque o médico mandou, vai continuar do mesmo jeito. Quando você entender que há algo maior, que você foi chamado para ser filho de Deus, as coisas se farão novas na sua vida. Você vai encontrar coisas novas na sua vida. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Senhor, nós te louvamos. Pai, nós te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Pai, a tua palavra ela é viva, a tua palavra ela é eficaz. Pai, a tua palavra ela é cortante. Pai, a tua palavra ela corta e já cauteriza o corte. Pai, o Senhor não é aquele que fere para a morte. O Senhor é aquele que tira de nós aquilo que não deve permanecer em nós. Pai, venha nos desvestir de toda religiosidade, de todo rito de ensinamentos humanos. Pai, nós queremos viver na tua presença. Pai, nós queremos viver como os filhos do Senhor. Pai, nós queremos ser governados pelo Senhor, não por sistemas religiosos, não por homens maus. Pai, nos ensina a ouvir a tua voz. Pai, nós queremos dar ouvido à tua voz. Pai, nós sabemos que o Senhor é aquele Deus que se aproxima de nós, que se assenta, Pai, que espera para que nós possamos preparar aquilo que o Senhor merece. Pai, nós não queremos entregar nada ao Senhor que não nos custe sacrifício. Pai, nós queremos servir na tua casa. Pai, nós queremos exaltar o teu nome. Pai, nós queremos engrandecer o teu nome. Pai, nós queremos exaltar e reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai. Pai, ministra, Deus, nessa casa. Pai, que o teu Espírito Santo ministra nessa casa. Pai, que o teu Espírito Santo venha ministrar em corações. Pai, que o teu Espírito Santo venha trazer aqui transformação. Pai, aviva o teu povo, aviva a tua obra, Senhor. Pai, vem agir em cada vida, Senhor. Transforma, Deus, o meu querer e o meu realizar. Pai, que nós possamos, ó Deus, realmente sairmos daqui essa noite restaurados, curados, avivados, Senhor. Pai, seja o Senhor a fazer, Pai. Seja a tua mão, Pai. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, adorar a Deus, falar para Ele